Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, a você que aqui na nossa capital Maceió, ou no interior do estado de Alagoas, ou em outro estado, ou em qualquer parte do mundo, está sendo alcançado por esses vídeos que nós publicamos semanalmente. Recebam a paz do Senhor, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Meus amados irmãos, é com muita alegria que nós retornamos com mais um vídeo. O vídeo agora da lição número 2 para 13 de outubro de 2019. Lição O Nascimento de um Líder Profético em Israel. É mais uma lição desse conjunto de lições que estamos estudando nesse trimestre. A lição que estamos estudando é essa lição que você pode ver aqui no vídeo. Lição que trimestralmente é publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e desta feita nós estaremos estudando sobre o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º livros de Samuel. Nossa primeira lição nós tivemos aí uma abordagem superficial, irmãos, sobre esses 2 livros de Samuel, que são livros muito importantes, que mostram aí a passagem da teocracia para a monarquia, E nós vamos ver nesses livros aí 3 protagonistas praticamente, Vemos aí Samuel, vemos Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e depois dele rejeitado, vemos aí a vida do rei Davi, que foi o rei que consolidou o reino de Israel, que unificou a nação, estendeu suas fronteiras até limites nunca vistos antes. E, enfim, foi o grande rei de Israel, aquele de quem Jesus é chamado, filho de Davi. E hoje nós vamos estudar a lição número 2, irmãos, que trata, eu falei na lição passada, que a gente tinha que ter muito cuidado para não ficar abordando apenas Samuel, porque a ideia era comentar sobre os livros de 1º e 2º Samuel. A lição de hoje fala sobre o nascimento de um líder profético em Israel. Não vamos nos deter ao aspecto profético, mas vamos nos deter e sublinhar esta palavra nascimento. Então a nossa lição vai girar em torno do nascimento deste grande homem de Deus, que foi o profeta Samuel. Ele não foi só profeta, mas foi sacerdote e foi também juiz em Israel, e o último juiz de Israel. Depois dele, nós vamos ter então a passagem para a monarquia, onde esta monarquia se inicia com o rei Saul. Então, o nosso textual, irmãos, nos diz assim: E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 20. Verdade prática nos diz: o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. A leitura bíblica em classe se encontra em 1 de Samuel, capítulo 1, versículos 20 a 28. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: O tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Elcana, que era o chefe de família, o chefe da casa, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: Faze o que bem te parecer a teus olhos, fica até que o desmames. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher,
e deu leite a seu filho até que o desmamou. Versículo 24. E havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló, e era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e ele, o sacerdote Eli, adorou ali o Senhor. Muito bem, irmãos. Então, esse conjunto de textos aqui é que vai nortear, dar fundamento à nossa exposição. Eu enumerei aqui 11 ou 12 tópicos aproximadamente que nós extraímos desse conjunto aqui da nossa lição. Na nossa lição, o primeiro tópico vai falar sobre o ambiente familiar de Samuel, onde Samuel nasceu, a bigamia presente, porque o seu pai, Elcana, era casado com Ana e com Penina, 2 mulheres, por isso a bigamia. Mas uma família piedosa, que está no terceiro subtópico, uma família que anualmente ia a Siló, às festas, e oferecia seu sacrifício. Tópico número 2, Samuel, fruto de oração. Nós vamos ver a humildade de Ana e sua amargura de alma, já muito conhecido, o pedido de Ana. E no terceiro tópico nós vamos ver a dedicação de Samuel, o nascimento de Samuel, o cumprimento do voto, Ana vai lá e cumpre seu voto, e a dedicação de Samuel, e aí a nossa lição é fechada com uma conclusão. Como nossa proposta é complementaridade à lição, irmãos, então eu vou enumerar aqui alguns pontos que podem estar na lição ou pode ser um acréscimo. E quero que os irmãos entendam que tudo vai girar em torno aqui, então, do nascimento do profeta Samuel. Antes de iniciarmos o comentário, eu queria que você, aí onde tem essa mãozinha, você clicasse, você vai estar dando um like, vai estar testificando que esse vídeo é relevante. Aí embaixo você vai ver também inscrever-se, você clica aí, vai aparecer 3 sininhos, Você clica naquele sininho que tem umas aspasinhas, que aí você recebe todas as notificações relativas a esse vídeo. E o pedido que eu faço aqui aos irmãos é que compartilhem esse vídeo. Às vezes o irmão é o único que na igreja assiste esse vídeo. Então veja se o seu superintendente conhece esse vídeo, os professores da escola dominical, e eu acredito que nós vamos estar ofertando para eles mais um subsídio aí para a sua aula. E então compartilhe aí com os seus amigos e irmãos. E quero também aproveitar, irmãos, aqui o vídeo e avisar, principalmente para os que estão em Maceió e para os que estão aqui nos arredores, que eu acho que vai valer a pena. Dia 20, 21 e 23 de novembro, está lá na frente, nós vamos estar realizando na igreja em Benedito Bentes 1, os Sentados para Ouvir. Teremos ali a presença do nosso pastor Jairo Clementino, que é o administrador geral aqui da igreja no estado de Alagoas, Assembleia de Deus. Ele vai estar falando sobre o obreiro e a família. No dia 22, o pastor José Laelson é o nosso primeiro secretário da igreja e convenção, também uma pessoa muito preparada, vai estar falando sobre o obreiro e a ética. E no sábado 23, então, eu estarei falando sobre o obreiro e a pregação. Então vai ser assim, muito bom seminário. Para o casal, o valor R$15, para uma pessoa R$10, aí com direito a coffee break, o material didático, enfim. E as palestras, que serão palestras com muita substância para a sua carreira, para o seu ministério. Então está aí formulado o convite. Se na sua região, aqui em Maceió, vai ter os Sentados para Ouvir, tudo bem, você vai estar lá. Mas você não vai ter,
nesse mês, esteja lá conosco, prestigiando e aprendendo um pouco mais. Muito bem, queridos irmãos. Então, lição número 2, o nascimento de um líder profético em Israel. Eu anotei aqui o que esteve por trás do nascimento deste profeta tão significativo para Israel. Nós vamos ver muita coisa. Eu coloquei aqui, irmãos, humilhação. Você vai ver que ainda não são os tópicos, né? Eu estou colocando o que esteve por trás desse nascimento. Humilhação. Nós vimos desde a lição passada que Eucana tinha 2 mulheres, né? Tinha Penina, Penina tinha filhos e filhas, e Ana, que era a sua amada, era estéril, assim como Sara, como Rebeca e Raquel, que também eram estéreis, né? Mulher de Abraão, a mulher de Isaac e a mulher de Jacó. As 3 eram estéreis, e Ana também é estéril, né? Então, a Bíblia diz que ela era humilhada pela Penina, porque Penina tinha filhos e ela não. Ela, pelo fato de não ter, era um opróbrio. Então, ela era muito humilhada, a outra zombava dela, a Bíblia vai chamar ela de competidora. Então, por trás desse nascimento há muita humilhação. Segundo lugar, competição, né? Terceiro lugar, espera. Quanto tempo Ana teve que esperar até ter o seu filho, né? Julgamentos, né? Quantas pessoas julgavam, existe uma maldição na vida de Ana, porque Ana não tem filho e tal, e as pessoas julgam, né? Havia muitas lágrimas. Ana chorou muito, irmãos, né? Pelo fato da humilhação, por ter um desejo plantado no seu coração, a mulher que não quer ser mãe, né? Então ela queria ser mãe e não podia, chorou muito. Também, como todo ser humano, irmãos, por trás desse nascimento houve muito questionamento. Por quê? Por quê? Por quê? Também nós vemos aqui bigamia, a nossa lição vai tratar, né? Um homem com 2 mulheres, né? Então, irmãos, isso sempre foi problemático, né? Havia uma tolerância no Antigo Testamento, mas Jesus disse que no início não foi assim. É um homem para uma mulher, casados em nome do Senhor, e acabou. Esse negócio de um homem com 2 mulheres, uma mulher com 2 homens, nunca deu certo em lugar nenhum. Angústia, houve muita angústia. Crise familiar, nós vamos ver por trás desse nascimento. Crise familiar e crise institucional. Samuel nasce como um salvador para aquela época, né? Então, nós vamos ver uma crise familiar, porque Ana tem esse opróbrio, isso deixa ela triste, deixando ela triste. O seu esposo também ficava em tristeza, em agonia também, porque ele amava Ana, e ele chega a dizer para ela, olha, eu não te sou melhor do que 10 filhos, né? Então, ele dava do sacrifício porções à sua mulher, Penina, aos seus filhos, mas a Ana dava uma porção mais especial. Mas havia uma crise ali na família. E a crise institucional, irmãos, que nós vamos ver mais para frente aí nas lições, que era justamente a deturpação da religião ali em Israel. O sacerdote Eli, vamos dizer, praticamente conivente com os erros dos seus filhos, que eram sacerdotes também, estavam profanando o altar de Deus e ele não os repreendia como deveria repreender. Então, estava tudo de cabeça para baixo. Podemos dizer que por trás desse nascimento também houve muito medo, não é? No meio de tanta coisa aqui, o medo se aproxima, né, e muitas vezes se instala. Ana, quem sabe, teve medo, né? Então, queridos irmãos, tudo isso por trás do nascimento desse líder. Bom, mas eu enumerei aqui os tópicos e eu quero colocar. Nós vamos ver como foi o nascimento dessa criança. Foi um pedido da sua mãe, Ana. Ela, por ter tanta aflição, estou aqui repetindo o que já está no texto bíblico, ela, né, vai lá para o local lá onde eles ofereciam, né, o sacrifício, em Siló, e lá tinha a tenda e tudo mais, e ela vai ao templo, vamos dizer, né, e ela ora ao Senhor. Ora angustiada porque está sendo oprimida pela sua competidora,
e ela chora e tudo mais. O sacerdote julga que ela está embriagada, né? Mas ela não está embriagada, ela está aflita, chorando aos pés do Senhor. E depois que ela explica a situação, o sacerdote a abençoa, manda ela ir embora em paz, né? E tempos depois ela concebe, né? E ela tinha feito um voto que se Deus lhe desse um filho, ela devolveria para ele servir para sempre na casa do Senhor. Ela concebe, depois ela não vai no próximo ano porque a criança estava mamando ainda, mas no outro ela vai e leva o seu filho único, né, que ela tinha, o Samuel, que ela pediu com tanta insistência ao Senhor, mas ela entrega o seu melhor ao Senhor. E depois a Bíblia vai dizer que ela também vai ter mais filhos. Ok. Então, irmãos, essa é praticamente a história, né? E esse garoto, que é o filho dela, que ela entrega lá no templo para servir para sempre, se torna então o grande profeta de Israel, né, o último juiz e um sacerdote de excelência. Mas eu enumerei alguns pontos aqui que giram em torno desse nascimento do líder profético em Israel, Samuel. Primeiro, irmãos, o que peço a Deus? Primeiro, o que peço a Deus deve servir aos outros e glorificar a Deus. Isso, irmãos, é uma receita de oração vitoriosa. Nunca peça nada a Deus que só sirva a você. Isso não se alinha ao que Deus quer fazer na terra. Então, quando a minha oração não está alinhada com o que Deus quer fazer na terra, essa oração não pode ser eficaz. Então veja, no textuário diz que sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel. Samuel significa nome de Deus, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. Olha, irmãos, o nome que ela colocou no garoto glorificava o nome do Senhor. Então ela pede esse filho. Então ela diz assim, eu quero esse filho, mas se o Senhor me der, eu vou devolver para que ele esteja na casa do Senhor. Então, irmãos, o nome de Deus estava sendo glorificado nisso? Estava, tanto no nome dele, como no destino que essa criança teria, que era estar no templo, servindo a Deus durante toda a sua vida, como Samuel serviu até o fim da sua vida. Tanto o nome como o serviço que ele estava prestando ao Senhor. E agora vamos perguntar, e esse filho de Ana foi útil para as outras pessoas? Oh, meu irmão, Samuel só julgou aquele povo ali durante tantos anos, não é? Foi um sacerdote, que serviço ele não prestou como sacerdote, não é? Foi juiz, foi profeta, foi o homem que ungiu o primeiro rei de Israel, foi o homem que ungiu a Davi como o próximo rei, né? O homem segundo o coração de Deus, ungiu a Davi. Irmãos, ele era uma figura importantíssima. Nós vamos ver que aquele moço que estava procurando as jumentas com Saul, quando Saul já está pensando em voltar para casa, porque senão seu pai ia ficar desesperado não pelas jumentas, mas por eles, ele disse assim, há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado é. Tudo quanto ele diz sucede assim, infalivelmente. Vamos a ele e ele certamente nos dará uma direção. Então, nós vemos que, e aprendemos nessa lição, né, que o que Ana pediu, né, que era o nascimento desse filho, serviu para a glória de Deus e para ajudar as pessoas. Está aí uma receita para quem quer ter oração respondida. Vamos ver aqui em segundo lugar, que é também comentado aqui na nossa revista, segundo lugar, a consagração dos pais atingem os filhos. Então, irmãos, o que eu faço como consagração ao Senhor, o que a minha esposa faz como consagração ao Senhor, atinge os nossos filhos. Às vezes a gente fica questionando que Deus não está encontrando lugar
nos nossos lares. Então, eu não posso salvar o meu filho, não é? Isso é uma relação dele com Deus. Ele tem que entregar sua vida para Deus, ele tem que aceitar Jesus como seu Salvador. Mas a minha consagração ao Senhor e a consagração da minha esposa atinge os nossos filhos. Por quê, irmãos? Porque os nossos filhos não estão ouvindo o que a gente diz para eles. Eles estão vendo aquilo que nós somos. Então, eles veem se a gente ora, eles veem se a gente canta, eles veem se a gente lê Bíblia, eles veem se a gente vai à igreja, eles veem o nosso comportamento, se a gente mente, se a gente não mente, né? Se a gente é honesto, se a gente não é honesto, se a nossa vida glorifica ao Senhor. E é isto que vai ficar como um legado para os nossos filhos. Então nós vamos ver que Ana era uma mulher consagrada ao Senhor, não obstante essa bigamia aqui do seu marido Eucana, mas a gente vai ver, vamos ver aqui na interação do professor, que diz assim, uma obra desse porte requer também zelo da família, que ensina o menino ou a menina no caminho do Senhor. É preciso que a criança cresça num ambiente em que a prática de oração é um hábito, que haja consagração sincera a Deus e ensino da palavra no lar. Não é? Muitas vezes nós pecamos, irmãos, não fazendo essas coisas, mas nós precisamos criar uma atmosfera espiritual na nossa casa, né? Há lares que você entra, você não sabe se é uma casa de crente, né? As músicas que tocam não são músicas de crente, né? A programação que se vê não é adequada para crente, o linguajar não é adequado para crente, aí é briga, é discussão, é um monte de coisa, e lá na frente nós queremos que os nossos filhos sejam servos de Deus. Então essa família ia constantemente, veja na verdade prática, diz assim, o surgimento de pessoas vocacionadas como Samuel pode ser o resultado da oração, consagração e ensino dos pais no lar. Nós temos até dito que é importante você, meu irmão, você, minha irmã, à noite, quando seu filho já estiver dormindo, abra a porta do quarto dele devagarinho, vá lá, estenda as mãos sobre ele, diga algumas coisas no ouvido dele. Ele vai estar dormindo num profundo sono. Você, meu filho, Deus te abençoe. Meu filho, que você tenha uma vida próspera no Senhor. Meu filho, que você seja um instrumento para a glória de Deus. Ele está dormindo e você vê que ele está aquela suspirada. Então ele lá no inconsciente, irmão, não sei onde é que entra esse negócio, mas vai que pega isso lá. Então, a consagração dos pais atinge os filhos. Essa família, não obstante, como eu falei aqui, a bigamia, ele ter duas mulheres, mas você vê que é uma família que todo ano ia a Siló adorar a Deus. Nós vemos em Ana uma mulher consagrada, uma mulher de oração, uma mulher que faz voto ao Senhor, né? E, no fim, recebeu aí a sua vitória. Terceiro lugar, a importância do voto e do seu cumprimento. Então, irmãos, voto é importante a gente destacar aqui, porque Ana faz um voto e a gente não pode pensar em voto como uma relação de troca. Isso é o que acontece no mercado, né? Nós não fazemos trocas com Deus, né? Estamos tendo aqui um seminário na nossa capital, Maceió, muito bom, onde o pastor tem destacado muito isso, né? A nossa relação com Deus, irmão, deve ser uma relação de adoração e não de troca. Quando a gente diz, o Senhor me dá isso e eu dou isso ao Senhor, isso é troca, isso é mercado, né? Então, não devemos agir assim, mas voto é algo bíblico. E o que é o voto, né? É um compromisso que eu travo com Deus. Olha, Deus, eu queria muito isso da tua parte, né? E o Senhor fazendo isso, né? Eu vou fazer aquilo. Mas não numa relação de troca, irmãos. Eu vou fazer como um gesto de gratidão. E se Deus não fizer aquilo por mim? Eu vou amaldiçoar a Deus ou eu vou continuar glorificando a Deus? Então, a nossa maior porção não é o que Ele nos dá.
a nossa maior porção é Ele. Então, nós vemos aqui, nesse processo do nascimento de Samuel, um voto. Essa mulher queria barganhar com Deus, ela queria lucrar com Deus. Não, porque ela diz assim, eu quero um filho, Senhor. Mas quando o Senhor me der esse filho, eu vou devolver para o Senhor. Olha, irmão, tudo vem de Deus e tudo volta para Deus. Então, eu vou dar isso para o Senhor. Então, voto, irmãos, é uma coisa muito importante. Nós temos ensinado nos cultos de missão. Irmãos, faça voto com missões, não é? E um voto de gratidão a Deus. Na hora, Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, eu vou, né, desse salário que eu recebo nesse emprego, eu vou estabelecer X para entregar para a missão, né, para ajudar uma família carente e outras coisas, né? Então, a importância do voto e do seu cumprimento. A Bíblia diz, se for para votar e não pagar, é melhor não votar. Quem vota tem que pagar o seu voto. Você vê lá na história de Jefté, que ele vai para uma batalha e diz, a primeira coisa quando eu estiver voltando da batalha vencedor, primeira coisa que sai ao meu encontro, eu vou oferecer ao Senhor, em holocausto. Quem que sai ao encontro dele? A sua filha. E aí não teve lamento, irmãos, não teve lamento, né? Foi o que ele prometeu, ele teve que cumprir. Então, o voto não é algo que a gente pode fazer e deixar de cumprir. O voto é importante. Há muitas conquistas do povo de Deus mediante votos e o cumprimento desse voto, né? Então, não é uma barganha, mas um gesto de gratidão, um gesto de sacrifício. Em quarto lugar, nós vamos ver nesse processo do nascimento do líder que teve algo muito importante e que eu relatei aqui no quarto ponto. O que estamos dispostos a abrir mão pela obra de Deus? Que isso é muito importante, irmãos, né? Nós amamos a obra de Deus, amamos a obra de Deus. Nós queremos fazer a obra de Deus, queremos fazer a obra de Deus. Agora, o que é que nós estamos dispostos a abrir mão pela obra de Deus? Pedro teve que abandonar, ele e André, Tiago e João tiveram que abandonar os barcos e as redes, né? E Pedro pergunta, Senhor, e nós que deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? Jesus disse, olha, vocês vão receber 100 vezes mais nessa vida e no porvir, lá no futuro, vocês ainda vão receber a vida eterna. Então, o que estamos dispostos a abrir mão pela obra de Deus? E aí eu coloquei aqui, né? Me desculpe que eu vou relatar novamente aqui completo. Quarto ponto, o que estamos dispostos a abrir mão pela obra de Deus reflete o quanto de Deus me abro a receber. Então, quando eu mostro o tamanho, não é, da minha disposição em abrir mão das coisas, ou abrir mão de muitas coisas por Deus, eu estou também, ao mesmo tempo, mostrando o quanto eu estou aberto para receber de Deus na minha vida. Então, irmãos, Ana queria muito um filho, mas ela também mostrou quanto ela estava disposta a abrir mão. Ela estava disposta a abrir mão daquilo que Deus tinha lhe dado e que ela pediu com tantas lágrimas. Nós vamos ver em Abraão, né, que Abraão também mostra o que ele está disposto a abrir mão. Quando Deus diz assim, e olha que Isaac foi um filho esperado durante muito tempo. E eu acredito que era um rapaz bonito, muito querido do pai, mas aí chega um dia e Deus diz assim, Abraão, eu quero teu filho em sacrifício. Meu Deus, ele pega o filho, os irmãos conhecem a história, ele vai até o Monte Moriá, né? E lá no Monte Moriá, ele arma, não é, o holocausto e tudo. No caminho o filho diz, pai, nós temos aqui a lenha, o fogo, o cutelo, então, mas o cordeiro para o holocausto, onde está? Abraão diz, meu filho, o cordeiro, Deus para si proverá. Você vai ver isso lá em Gênesis. Então, queridos, ele
vai e coloca o filho, ele vai sangrar o filho. Quando é que Deus intervém, irmãos? Quando ele levanta o cutelo para baixar e matar seu filho, aí Deus diz: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E naquele dia Deus viu o quanto Abraão estava disposto a abrir mão pela sua obra. Então nós vamos ver isso em Ana, né? Ela pede a Deus, mas ela não idolatra aquilo que ela pede a Deus. Ela não é possuída por aquilo que Deus lhe deu. Então nunca seja possuído por aquilo que Deus lhe deu. Deus lhe deu e esteja pronto a repartir, no mínimo a repartir ou a devolver para o Senhor. Ok. Quinto lugar, irmãos, nós vamos ver aqui algo muito interessante dentro desse processo do nascimento do líder profético Israel, a abundância da oferta, né, de Ana e de Elcana, porque é uma concordância entre eles, né? No versículo 22 vai dizer: porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Ela deu o filho. Quando é o tempo dela levar realmente o filho, diz que, havendo desmamado, versículo 24, o levou consigo, levou o filho, mas ainda levou 3 bezerros, um efa de farinha, um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor a Siló, e era o menino ainda muito criança. Então ela leva não só o filho, mas leva ofertas ao Senhor. Eu vejo aqui e quero destacar a abundância da oferta desta mulher. Irmãos, a gente é muito remisso, vamos dizer assim, né, no nosso ofertar. Isso nós estamos estudando aqui na nossa Maceió durante esses dias. Segunda-feira tivemos uma parte, na quarta-feira vamos ter outra parte, né? E eu tenho pedido a Deus assim: trabalhe o meu coração para que, de acordo com a minha prosperidade, né, eu possa abençoar mais a obra de Deus. Eu tenho falado muito isso no vídeo aqui, e eu confesso que há pastores que eles já têm assim um complexo. Mas, meus irmãos, quando a gente deixa de ensinar isso às pessoas, a gente está privando as pessoas de serem abençoadas. Deus é campeão no dar. Você nunca vai conseguir superar Deus no dar. Nunca. Você pode dar sua vida, seu carro, sua casa, tudo. Por fim, a vida. Deus vai cobrir essa oferta, porque Deus é poderoso para nos abençoar. Eu vejo em Ana uma mulher abundante em sua oferta. E aí, irmãos, ela deu esse filho e agora ela teve mais filhos, irmãos, e Deus a abençoou muitíssimo, e ela podia andar na rua com orgulho dizendo que o seu filho era o maior homem de Israel. Em sexto lugar, eu vou ver dentro desse processo do nascimento aqui que eu falei que teve humilhação, competição, lágrimas, julgamento e etc. Nós vamos ver, no lugar da sua aflição, Deus pode fazer você celebrar a sua vitória. Aqui vai uma palavra de Deus. Eu não sei as pessoas que estão me ouvindo, mas sei que a pessoa que precisa desta palavra vai ouvi-la aqui nesse vídeo. No lugar da sua aflição, Deus pode fazer celebrar a sua vitória. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que tem que mudar para outro lugar. Aqui eu fui muito humilhado, aqui eu fui muito pisado, aqui eu fui muito desprezado. Sabe de uma coisa? Eu vou para bem longe e lá Deus vai me exaltar. Deus manda lhe dizer hoje: fique no lugar que você está. E nesse lugar onde você foi tão humilhado, tão pisado, Deus vai lhe exaltar. Glorifique a Deus por isto. É uma palavra profética para você hoje. Versículos 26 a 28, quando ela chega, disse ela: ah, meu Senhor, profeta Eli, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou, ela agora alegre, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor, há 2 anos atrás. Por esse menino, aí já vem com a bênção, né? Orava eu,
e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido, pelo que também ao Senhor o entreguei por todos os dias que viver. Pois ao Senhor foi pedido, e ele, o sacerdote, adorou ali ao Senhor. No mesmo templo, no mesmo lugar onde ela foi criticada, onde ela foi julgada como bêbada, agora ela estava dando o seu testemunho de alegria e o sacerdote glorificando a Deus. Vamos correr que as horas estão voando, meus irmãos. Sétimo lugar. Vamos no sétimo lugar. Circunstâncias não podem anular o projeto de Deus na vida do homem de Deus. O que é que eu quero dizer, irmãos? Que, não obstante Eucana, Ana, Penina, essa família subir ali a Siló para adorar a Deus, mas eu falei que na família havia conflitos e eu relatei aqui muita coisa que acontecia dentro daquela família. Competição, humilhação, julgamentos, lágrimas, questionamento, bigamia, angústia, um ambiente que a gente pode dizer, um ambiente desfavorável. Mas nesse ambiente desfavorável, Deus levanta um homem de Deus. Então, meus queridos, a gente vê que as circunstâncias, a gente não pode pontuar as circunstâncias como algo definidor da nossa caminhada, do nosso futuro. Você pode estar mergulhado numa favela, você pode estar em uma família extremamente complicada, você pode estar numa situação extremamente desfavorável. Deus é poderoso para fazer em nós muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus é perito em levantar pessoas do monturo, né? E no Cântico de Ana, né, está lá descrito, né, Ana dizendo que o Senhor é aquele que levanta o homem do esterco, né, levanta o homem do monturo e o faz assentar entre os príncipes. Então, Ana canta isso, ela sabe que o ambiente foi um ambiente muito difícil, mas Deus lá levantou um grande homem de Deus. Não permita que as circunstâncias definam a sua caminhada. Não são as circunstâncias que definem a sua caminhada, mas quem define é o nosso Deus. Oitavo lugar, a casa de Deus como um refúgio pelos nossos problemas. Eu não quero colocar uma frase para dar duplo sentido, mas eu quero dizer que na casa de Deus, quando nós estamos cheios de problema, a casa de Deus ainda é um refúgio. Eu tenho ensinado isso muito na igreja. Digo, olha, irmãos, o que o homem natural faz é o seguinte: quando ele sofre uma decepção, quando ele está aflito, quando ele está deprimido, quando ele está angustiado, quando ele sofre uma ofensa, não é? O que é que ele faz, irmãos? Ele vai se distanciando da casa de Deus. Às vezes ele está pronto em casa para ir à igreja, aí por uma razão ou outra começou uma discussão em casa, que isso acontece em família, aí já vai tirar roupa, não vou mais para a igreja. Irmão, vá para a casa de Deus do jeito que você tiver. Né? Briguei em casa, vá a si mesmo. Estou doente, vá a si mesmo. Vá do jeito que você tiver. Na casa de Deus tem sempre uma bênção para nós. Ponto 1, subtópico 3, tem aqui uma observação interessante. Ponto 1, o tópico 1, subtópico 3. Uma família piedosa, apesar de todas as querelas presentes na família de Samuel, há um destaque especial para o seu lado piedoso. De ano em ano, subiam todos à casa do Senhor para o adorar. Siló era o centro religioso da nação, que distava de Betel, 18 quilômetros ao norte. Apesar das dificuldades, pais e filhos não devem deixar de ir à casa de Deus, pois ali Deus fala conosco. E muitas vezes você vai julgando a si mesmo que você não vai receber nada.
E quando você chega lá, Deus te surpreende e você sai com as suas vasilhas cheias para a glória de Deus. Nono lugar, Ana provocada vai ao lugar certo. Eu digo sempre que nós podemos até não saber o que fazer, irmãos, mas nós sabemos aonde ir. É muito interessante que Ana, no momento de muita dificuldade, ela não sabe o que fazer, mas ela sabe aonde ir e ela vai aos pés do Senhor. Então, queridos, nós não podemos desesperar. Nós estamos vendo casos aí de pessoas que estão se suicidando, até mesmo pastores. Eu acho que é uma crise que nós chegamos a um ponto que não sabemos o que fazer e aonde irmos, isso parece que está bloqueado. Mas eu quero dizer para você, você pode até dizer que não sabe o que fazer, mas você sempre saberá aonde ir. Meus irmãos, o refúgio do servo de Deus é aos pés do Senhor, na casa do Senhor. Ana está provocada, está triste, está abatida, ela não quer comer, você vai ver no texto bíblico, mas ela vai. Ela pode até não conseguir abrir a boca e ficar ali só balbuciando a ponto de ser julgada como embriagada. Mas quando você está no lugar certo, que é aos pés do Senhor, uma lágrima, um sussurro para Deus é uma carta e Ele entende o seu problema. Glória a Deus por isso. 10º lugar, a importância da bênção do homem de Deus. Olha, irmão, seja quem for o seu pastor, seja quem for a liderança espiritual que está sobre você, olhe, um conselho pastoral esteja debaixo da bênção do seu pastor. Tem muita gente por aí querendo fazer a obra de Deus por conta própria, querendo viver uma vida cristã isolada. Ah, não, porque minha casa é uma igreja e eu já tenho contato com Jesus, não preciso de pastor, não preciso de nada. Olha, é uma furada. Você precisa de liderança espiritual sobre você. E este homem, não obstante a falha dele de fazer um julgamento equivocado com a mulher, mas quando a mulher conta o seu problema, ele, minha filha, Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. E esta palavra, não é, foi de muita valia. Eu não tenho dúvida de que o que Ana recebeu também dependeu em muito da bênção estendida sobre a vida dela. Então, a importância da bênção do homem de Deus. Olha, vou dizer outra coisa. Eu digo umas coisinhas pequenininhas aqui. Sei que 5% escuta isso que eu digo. Nunca mais saia do culto antes da bênção apostólica. Nunca mais. Mas eu estou apressado. Vou perder o ônibus. Espera a bênção. E aquelas palavras finais, o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo. Aquilo serve, pastor? Serve muito. Se eu fosse você, eu esperaria. Casalzinho de namorado aí, eu ensino muito na igreja. Começou a namorar, vem para o pastor colocar a mão na cabeça. Não é? Aí o pastor coloca a mão na cabeça, meus filhos, eu vos abençoo em nome de Jesus. Esse negócio pega. Né? E Deus abençoa. São essas coisinhas pequenas, irmãos, que fazem a diferença na nossa vida. Eu tenho irmãos aqui na igreja que vai viajar, diz, meu pastor, eu vou viajar, o senhor me abençoa? Vá, meu filho, na bênção de Deus. Pastor, fui convidado ali para pregar, o senhor me abençoa? Digo, vá, meu filho. Pastor, e assim de qualquer jeito? Não é a mesma coisa, não? Não é a mesma coisa. Aprenda hoje. E por último, eu quero colocar aqui, e encerro o meu vídeo, falando sobre a concordância dos pais. Subsídio bíblico teológico vai nos dizer assim: Elcana foi informado sobre o voto de Ana. A gente não vê escrito lá na Bíblia, mas óbvio, né, irmãos? Elcana, que é o pai de família, foi informado sobre o voto que Ana fizera em relação ao seu filho desejado e que ele consentiu plenamente com o desejo de sua esposa. Eu digo muito no curso de noivos, eu digo, olha, dialoguem muito, conversem muito e como o casamento tem um caráter somativo, a gente não casa para poder
subtrair, mas o casamento é uma soma, né? Melhor serem dois do que um, porque eles terão melhor paga do seu trabalho. Então, quando Ana faz esse voto, né, o seu marido concorda com ela. E é muito ruim quando o marido diz uma coisa, a esposa diz outra coisa. Irmãos, isso é péssimo para os filhos. Se a gente tem dúvidas sobre alguma questão, vamos sentar primeiro, discutir, chegar a um denominador comum. E agora, o pai deu um castigo para o filho, a mãe não pode tirar lá do castigo, não pode reprovar o pai ali na frente do filho. O pai dá uma ordem disciplinar, a mãe desmancha, a mãe dá uma ordem disciplinar, o filho desmancha. Não. E quando nós concordamos, irmãos, marido e mulher concordam num negócio para a família, isso é muito forte. Receba esta palavra. Eu conheci um casal que estava num conflito muito grande, porque o filho estava nas drogas, aí a mãe é mãe, né, fica puxando e querendo encobrir os erros, e o pai querendo disciplinar o filho. A mãe querendo, o pai querendo disciplinar e a mãe colocando pano quente. E um dia eu fui lá nessa casa fazer uma visita, acho que já contei até em outros vídeos aí. E a irmã disse: ô pastor, peça lá à igreja para orar pela nossa família e tal. Naquele dia Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu falei: olha, irmã, a sua oração junto com o seu marido pelo seu filho é mais forte do que a igreja todinha orando. A senhora é mãe, ele é pai. Concordem como um só homem e orem, e Deus vai dar a vitória para vocês. Infelizmente eles não ouviram, mas é assim. E aqui, essa concordância dos pais, irmãos, foi que fez com que esta criança fosse para o templo, e lá no templo cresceu esta criança que se tornou o grande líder profético de Israel. Que Deus te abençoe poderosamente. Espero ter contribuído com alguma coisa nesta lição, nesse vídeo. E se você gostou, aí na mãozinha, eu vejo que tem muita gente que se inscreve, que visualiza o vídeo, mas esquece de ir lá dar uma clicadinha. Clica aí nessa mãozinha, ela vai ficar azulzinha, você vai estar dando um like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Lá embaixo você vai descendo esses vídeos que estão abaixo do meu aí. Lá embaixo tem um lugar para você fazer um comentário. Faça o seu comentário e vai ser muito útil para nós. Receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira. Até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir.